Parece que está para breve o anúncio oficial do regresso ao futebol português e o Benfica já terá escolhido uma data para o regresso ao trabalho. Descobre tudo neste vídeo. Já sabes que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro. E aqui fica nada. Tal como já vos tinha falado no início desta semana, o plano para o regresso ao trabalho está muito perto de entrar em ação. Parece que já há data. O Benfica já escolheu a data de regresso aos treinos, estando marcado para o dia 1 de maio, exatamente 50 dias depois do último treino coletivo. O conjunto liderado por Bruno Lage deve então regressar ao trabalho na próxima sexta-feira no Seixal. Hoje vamos abordar um pouco do que se espera deste regresso ao trabalho do plantel das Águias, mas também fazer uma perspectiva do que vai acontecer nas próximas semanas. Esta decisão é tomada depois de algumas equipas terem começado a treinar ou anunciarem a data do regresso. O plantel das Águias vai seguir as regras implementadas pela Direção-Geral da Saúde e por isso o regresso aos treinos será feito em modos especiais, numa altura em que estará ativo ainda a terceira fase do estado de emergência devido ao grave problema de saúde. O plano passa por um regresso de forma faseada, sendo que vai começar por treinos individualizados no campo, com a presença de um treinador e de um elemento do departamento médico. Estão planeados turnos de manhã e de tarde entre staff e equipa técnica das Águias. Os exercícios de corrida com e sem bola vão ser realizados nos vários relevados do Benfica Campos e cumprindo com as recomendações da DGS, sendo respeitado um máximo de 2 elementos por relevado em simultâneo, com uma distância mínima de 10 metros entre eles, estando impedidos de utilizar as zonas comuns, balneários, ginásios e departamento clínico. Cada jogador vai treinar com a sua bola, não se cruzando com outros atletas, para além de que os jogadores devem comunicar aos responsáveis clínicos se tiverem sintomas suspeitos. Os atletas vão ter que ir equipados desde casa e tomarem o banho pós-treino também nas suas respectivas habitações. Dessa forma, o regresso aos treinos vai ter assim várias medidas que afastam a normalidade, mas têm como grande prioridade a saúde e o bem-estar de todos. Assim, nesta primeira fase, os treinos serão individuais, com os jogadores a não terem contacto uns com os outros, sendo para tal divididos em grupos, para que o Seixal possa servir de espaço de trabalho para todos. Contudo, ainda antes do regresso, durante a próxima semana, os jogadores vão ser submetidos a testes médicos e físicos que serão realizados nas respectivas casas por uma questão de precaução. Grimaldo e Julian Weigl, que passaram as férias nos respectivos países, devem fazer a viagem de regresso para Portugal nos próximos dias. De momento, a Liga ainda não informou os clubes como se irá jogar o resto do campeonato, mas a hipótese de ser à porta fechada é altíssima, o que desde logo provoca uma fatura pesada para o emblema que em média coloca cerca de 50 mil pessoas no recinto encarnado. As Águias têm 5 encontros agendados para o Estádio da Luz, Tondela, Santa Clara, Boa Vista, Vitória Guimarães e Sporting, e só em receita bilheteira a verba arrecadada por desafio roda 1 milhão de euros, ou seja, no total são cerca de 5 milhões de euros que o Benfica não vai receber. Os valores foram avançados por Domingos Soares de Oliveira em entrevista à BTV. Se eu quiser somar todas as receitas do ponto de vista de Red Pass, camarotes, Executive Seats, normalmente a nossa receita bilheteira é, e eu vou apontar um número gordo, que pode ter variações de 10% de 25 milhões de euros. Portanto, temos aqui uma referência que se fizermos 25 jogos por ano, cada jogo à porta fechada, tem aqui um custo de cerca de 1 milhão de euros, assegurou o administrador da SAD benfiquista. Entretanto, Domingos Soares de Oliveira diz que o Benfica só irá reduzir custos se houver efetivamente essa necessidade, mas já suspendeu alguns investimentos. Temos estado a analisar e temos várias realidades no universo Benfica. Temos 10 empresas, a gestão é consolidada, mas cada um tem uma realidade diferente. Só entraremos num processo de redução de custos se tivermos necessidade disso e para já não temos. Suspendemos alguns investimentos no estádio, no Seixal, analisamos alguns gastos que pudessem ser evitados, estamos a fazer tudo para continuar a honrar os nossos compromissos, mas para já é assim, enalteceu Domingos Soares de Oliveira. Por enquanto ainda não há data para o regresso à competição, fala-se que deve acontecer no início de junho, mas ainda não há datas confirmadas sobre o regresso ao futebol português. Recordo que ainda falta disputar 10 jornadas do Campeonato Nacional e a final da Taça de Portugal. Neste momento o Benfica ocupa o segundo lugar com menos um ponto que o líder Porto. Há claro o desejo por parte da estrutura encarnada de chegar à dobradinha nacional, tentando conquistar o Campeonato Português e a Taça de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol começou a avaliar com o Governo as condições para o regresso às competições de futebol. Fernando Gomes e Tiago Craveiro, Presidente e Diretor-Geral da Federação Portuguesa de Futebol, já estiveram reunidos com representantes do Governo para chegar a um acordo para o regresso às competições. O desejo passa, claro, por um regresso que seja efetuado no momento adequado, de acordo com as regras estipuladas e garantida a segurança de todos os intervenientes. Não há dúvidas que em Portugal o desejo passa pelo regresso ao futebol de forma a terminar a temporada. Ainda assim, esta decisão tem de ser feita com muito cuidado. A saúde de todos é a grande prioridade e é importante não haver precipitações nas escolhas das datas. A UEFA já reafirmou o desejo que os campeonatos fiquem concluídos até 3 de agosto.
advertindo que caso isso não seja possível, as federações devem apresentar os motivos que justificam esse incumprimento. Porém, parece ter ficado descartado qualquer possibilidade de aplicar sanções às federações que prolonguem as provas para além dessa data. O Comitê aprovou as diretrizes sobre os princípios de elegibilidade para as competições dos clubes da UEFA em 2020-2021. As diretrizes refletem o princípio de que a admissão nas competições de clubes da UEFA sempre se baseou no mérito desportivo, aponta o organismo através de um comunicado emitido no seu site oficial. Entretanto, a Liga Holandesa terminou com efeitos imediatos. Esta decisão surge 3 dias depois do governo do país decidir banir grandes eventos até dia 1 de setembro. Depois de uma reunião com os clubes, ficou decidido que a época 2019-2020 não terá campeão. Antes da paragem, a Ajax e a AZ Alkmaar partilhavam a liderança da Liga, com vantagem para o Ajax na diferença de golos. Também não houve subidas ou descidas de divisão. A decisão chega depois da UEFA recomendar que, em caso de impossibilidade de terminar os campeonatos, as federações optassem pelo mérito desportivo 2019-2020 para definir os lugares europeus. Amigo, não esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre o regresso ao futebol português. Concordas com o regresso das competições nacionais? E já agora, achas que faz sentido futebol sem público? Adorava saber a tua opinião, portanto não esqueças de deixar na caixa de comentários. O Olympiacos pode voltar à carga por Zivkovic, jogador que já em janeiro esteve na iminência de se mudar para a Grécia. A notícia foi avançada pelo jornal Foz, que faz manchete com essa hipótese, dando conta que o extremo não saiu da agenda do emblema de Atenas. A publicação da imprensa grega realça o facto do jogador apenas ter atuado 62 minutos na presente temporada e que o Clube da Luz pretende chegar a um acordo para que o sérvio possa sair no final da presente época. No entanto, a notícia sublinha que o Olympiacos não tem capacidade financeira para suportar o salário do extremo, pelo que numa eventual mudança este teria que baixar o ordenado, algo que neste momento não me parece muito provável. O Benfica procura uma solução para libertar o jogador que neste momento não é opção e que é um dos jogadores mais bem pagos do plantel. Cristian D'Amico, vice-presidente do Newell's Old Boys, reforçou a vontade do clube argentino em contratar em definitivo Cristian Lema, emprestado pelo Benfica. Lema é um jogador que o treinador, o sócio, o adepto e a direção quer segurar. Com esta situação atual, as coisas começam a mudar, disse aos microfones do Alfond de la Red. O defesa de 30 anos convenceu no emblema de Rosário e continua a ser um dos sonhos dos responsáveis do clube, que o recebeu por empréstimo em julho. O emblema argentino vai fazer uma última tentativa para a aquisição do passe de Lema, mas apresentando um valor muito abaixo dos 3 milhões de euros que o Benfica pretende. Esta verba foi acordada quando o empréstimo de Lema ao Newell's Old Boys e já foram várias as propostas do emblema de Rosário, mas todas elas sem sucesso até o momento. Patrick, médio ofensivo do Grêmio, revelou que no ano passado, quando a seleção olímpica brasileira esteve na Europa, foi abordado pelas Águias, mas recusou a proposta por não achar que o favorecia. Já tive proposta do Benfica na passagem que tivemos em Portugal para uns particulares. Eu estava com o meu empresário, mas acabámos por não chegar a um acordo. Aí eu preferi deixar do jeito que estava, revelou o jogador de 21 anos, num live no Instagram com o jornalista brasileiro César Fabris. Com 21 anos, Patrick atuou em 7 jogos do Campeonato Gaúcho este ano, mas ainda não marcou nenhum gol. O meu empresário estava lá em Portugal, logo que chegámos ele falou que queria conversar comigo. Ele foi ao hotel depois de conversar com as pessoas do Benfica e passou uma situação, mas eu não estava muito de acordo. O contrato não me favorecia muito, completou o jovem jogador do Grêmio. A prestigiada revista espanhola Panenka entrega a manchete digital ao renascer do gênio da Adel Taarabt no Benfica. Depois de muitos anos na sombra, o marroquino foi recuperado por Bruno Lage para a equipa principal das Águias, onde agora é peça imprescindível. A Adel recuperou o seu nível e, sobretudo, aprendeu a controlar-se mentalmente para se converter num futebolista total, pode ler-se. O artigo da revista faz toda uma retrospectiva da sua carreira, dos primeiros anos no Queen's Park Rangers até às suas dificuldades em conquistar o seu espaço em Portugal. Depois de quase 4 anos encostado no clube lisboeta, Taarabt estreou-se a 30 de março de 2019 na primeira equipa. Nunca é tarde para fazer uma retrospectiva e reequilibrarmos o nosso bem-estar para quando realmente precisamos, podemos começar de novo com a revista espanhola. João Teixeira, médio de 26 anos, que se estreou no Benfica com 21 num jogo da Liga dos Campeões contra o Leverkusen e desde então muito mudou na vida do jogador, que encontrou em Chaves o local ideal para voltar a sentir a alegria de jogar futebol. O jogador esteve ligado ao Benfica até 2017-2018, tendo tido várias
empréstimos até ingressar em definitivo no clube de Trás-os-Montes. O jogador fala um pouco das razões de não ter conseguido agarrar um lugar no Benfica. Acho que se continuasse com a maturidade que tinha nessa altura, não conseguiria na mesma. Acho que isso teve a ver muito com a minha atitude de maturidade. Claro que agora se aposta muito mais. Se calhar com um pouco mais de cabeça teria conseguido. Acabou por confessar João Teixeira. O jogador foi mais longe ao reconhecer que era um bocado mimado e aziado. João Teixeira apenas teve 2 jogos na equipa principal do Benfica, um em 2014-2015 e outro em 2015-2016. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários: este é Regresso ao Trabalho. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Então, amigos, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!